Este é o AgiCast. Seja bem-vindo. Eu me chamo Leandro Miranda, sou apresentador do AgiCast com a Elaine Passos e juntos faremos o podcast da Agi Bahia. E o tema deste episódio é Pilares de um Negócio Bem-Sucedido. E o nosso convidado de hoje é Fábio Carvalho. Formado em eletrônica e elétrica, em 2007 abriu a sua primeira empresa. Suas paixões são ajudar o mundo através do seu trabalho e fazer a diferença na vida das pessoas e meio ambiente. Hoje, empreende na área de energia solar fotovoltaica, é presidente num grupo de empresários e voluntário da Agi Bahia. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso AgiCast. E eu já quero começar lhe perguntando, existe uma fórmula do sucesso, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Elaine. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui falando para esse público maravilhoso aí do podcast da Agi. Se existe uma fórmula para o sucesso, eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode ter qualquer coisa que você queira na vida se ajudar um número suficiente de pessoas a conquistarem aquilo que elas querem. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E aí eu vou falar sobre empresa, né? Se a gente pode ter qualquer coisa que a gente quer na vida, se a gente ajudar um número suficiente de pessoas a conquistar o que querem, essa é uma frase do Zig Ziglar, a gente fazendo isso de uma forma estruturada, e aí eu já vou falar de empresa, né? Isso a gente potencializa muito essa colaboração, essa contribuição, né? Porque, na verdade, assim, a empresa ela é uma organização constituída por uma ou mais pessoas para a realização de um objetivo. Agora, imagina se essas pessoas trabalham juntas em prol de uma paixão, de um objetivo em comum, né? Se elas têm essa vontade, né? Se elas têm um propósito. Aí eu pergunto, qual é o seu propósito? Por que você levanta todos os dias, né? O que te traz essa força, essa felicidade de levantar todos os dias e ajudar as outras pessoas a fazerem, né? Então, independente da área que você seja feliz em atuar, né? Não importa que área seja, não importa o que você escolha fazer na vida, você vai ter sucesso se você fizer isso com amor, né? Fizer isso com foco, com determinação. A gente vai falar também de algumas características dos empreendedores de sucesso. E a empresa reúne essas pessoas em prol do mesmo objetivo, né? Então, e quanto mais você agrega para a empresa e para os clientes, né, mais rendimentos você recebe. Quanto mais você agrega para o mercado, mais rendimentos você recebe. E os rendimentos, o dinheiro é consequência de um serviço feito com uma paixão avassaladora por fazer aquilo, competência, né, e o dinheiro é resultado. O dinheiro é resultado. Então, assim, a empresa, para mim, é uma das melhores instituições criadas pela humanidade. Exatamente por isso, porque a gente estruturadamente se organiza para ajudar cada vez mais pessoas a resolverem os sonhos, os problemas, as situações que elas queiram resolver, né? E a empresa é exatamente isso. E outra vez eu vi um comentário no canal de YouTube que eu acompanho, que eu achei incrível. A empresa é uma instituição criada pelo homem onde você aplica um capital, uma moeda, pensa numa moedinha entrando na empresa, né? E tem resultado desse capital multiplicado. E esse capital é compartilhado com todos os envolvidos da empresa. Então, você coloca uma moedinha na empresa e saem 3 moedas lá no final do processo. 5, 10, 50 moedas. Isso é geração de riqueza. E essa riqueza é compartilhada com todos os envolvidos no processo. Independente deles serem fornecedores, deles serem funcionários, os próprios sócios da empresa. E a empresa, ela se torna um organismo vivo. A partir do momento que a gente lança uma empresa no mercado, ela não é mais nossa, ela é do mercado. E o mercado vai usar os serviços, os produtos dessa empresa, e nesse momento, cada vez mais, o mundo está olhando para dentro, olhando para as raízes, olhando para sentimentos, retomando essa instituição familiar que se perdeu um pouco ao longo dos anos aí, mas querendo olhar mais para os próprios pais, para os avós, para as pessoas que requerem cuidados, para as crianças. Então, assim, as empresas, elas têm essa
essa missão de ser uma ponte para ajudar cada vez mais o mundo a se desenvolver, né? Então, é isso que eu falei. Todos os envolvidos no processo recebem parte dessa riqueza. Os funcionários recebem através de salário, que eles estão ali compartilhando o tempo deles com a empresa, né? Se dedicando um pouco do tempo deles com a empresa e com os clientes. Os sócios recebem participação nos lucros, prolabora, etc. Então, assim, olha que maravilha que é uma empresa. E sem falar que a maioria dos empregos que existem no Brasil e no mundo, né, são as micro e pequenas empresas que são responsáveis. Então, eu sou apaixonado por empreender. Que legal. Eu gostei muito do início da sua fala, né, quando você associou a ajudar, né, pessoas, a levar, né, entender que o sucesso como empresa seria você levar soluções para as pessoas, que a gente fala, né, de curar a dor. E eu ouvi, não me lembro onde, já tem algum tempo, que o seu resultado, inclusive como empresa, ele é diretamente proporcional ao número de pessoas que você impacta. Então, se o seu negócio consegue ganhar a escala de você impactar cada vez mais pessoas, né, maiores serão os seus resultados. E eu acho que isso é excelente, bacana, muito bom. Forte, né? Muito bom. Olha que legal, Léo. Então, aí hoje, Fábio está trazendo aqui a questão dos pilares do sucesso para os negócios, começando com essa questão de fórmula do sucesso, que talvez a fórmula, tipo receita de bolo, não exista, né? Vamos aqui, né? Duas xícaras de farinha, 2 ovos, né? Leite, e essa fórmula bonitinha talvez não exista, né? Ou não existe. Mas o quanto a gente precisa entender e ter essa paixão, como você falou, por empreender e buscar alternativas, e estudar e conhecer pessoas e se conectar é tão importante para realmente colocar um projeto, empreender com alma, né? Com propósito. Fabinho, me conte uma coisa. Trazendo aqui, você trouxe algumas informações sobre fórmula, sobre conceito da empresa na sua visão, mas assim, quais características esse empreendedor precisa ter para alcançar esse sucesso? Bom, vou começar lá pelo princípio, quando a gente nasce, né? Quando nascemos, todos temos o mesmo potencial. Não existe diferença entre Leandro, Elaine, Fábio e o Bill Gates e qualquer outros mentores e grandes homens da humanidade, e grandes inventores. Não existe diferença. Quando a gente nasce, todos temos o mesmo potencial. Uma pessoa que nasce e mora na rua é uma pessoa que tem o mesmo potencial que qualquer outra pessoa na face da Terra, né? Então, a diferença, na verdade, é a partir dali. Os costumes, né? Os aprendizados, o tipo de atitude, o que cada pessoa aprende a partir do momento que nasce, e isso vai distanciando e diferenciando algumas oportunidades que algumas pessoas enxergam e outras não, de acordo com as crenças, com pensamentos, com atitude, com conhecimento, e aí a educação é fundamental. Relacionamentos são importantes. Qual é a qualidade, qual é o tipo de relacionamento, né, que cada um de nós tem, né? E assim, quais são os tipos de pensamentos e atitudes que estão até no nosso subconsciente? E é o subconsciente que rege mais de 90% das coisas que acontecem com a gente. E como é que essas coisas foram parar no nosso subconsciente? Através exatamente desses costumes, desses aprendizados, desde a infância, que começa, mais uma vez, todos temos o mesmo potencial, independente se a gente nasce em qualquer lugar do mundo, se a gente nasce numa posição mais privilegiada ou não. A diferença é exatamente essa. As crenças e costumes que vão parar no nosso subconsciente que limitam a gente. E hoje em dia tem inúmeras alternativas, inúmeros tipos de terapias que são complementares, que são integrativas, que ajudam a gente a identificar e conseguir resolver essas crenças, né? E o interessante eu falar sobre não importa a condição social e a condição financeira que você nasce, tem um dado interessante. 60% dos bilionários começaram do zero ou estavam endividados, ou seja, estavam abaixo do zero.
E isso é muito forte, isso é incrível, né? Como é que essas pessoas conseguiram se tornar bilionárias? Conseguiram mudar a mentalidade, conseguiram mudar, claro, ter mais conhecimento, estudar, ou se juntar, se associar a pessoas que tinham aquele conhecimento que foi complementar a deles e começaram do zero, sabe? E isso é muito forte. Quantas pessoas, imagina um bilionário, quantas pessoas eles não ajudam com as empresas deles, né? E outra, são pessoas que, além disso, têm uma veia social muito grande. A maioria tem instituições de caridade, ajuda o mundo de diversas formas. Então, quando a gente se torna financeiramente independente, muda todo o jogo, porque a gente consegue dedicar um pouco mais de tempo ao resto do mundo, digamos assim, né? Então, eu falei aqui um pouco das crenças, né? Que as crenças e os pensamentos, eles conduzem a sentimentos. E esses sentimentos conduzem a gente à ação, né? A atitude, etc. Ou falta de ação e falta de atitude. Né? E essas atitudes conduzem a resultados. E os resultados realimentam as crenças e pensamentos e o ciclo se fecha e vai se realimentando. Né? Eu vi um vídeo do Leandro falando sobre mudança de atitudes. Leia 5 minutos por dia, 1 página por dia. Vai resolver? Vai resolver porque aquilo realimenta, né, os nossos sentimentos e a gente tem resultado, a gente consegue conquistar o que se compromete. Então, e a gente vai conseguindo cada vez mais colocar mais energia por causa desses resultados, né? E eu estava falando também de conhecimento, né? Como chegar lá? O conhecimento que a gente tem até hoje não é o suficiente para levar a gente para o próximo nível, né? E como é que a gente vai para o próximo nível? A gente vai para esse outro nível, para esse outro degrau, né? Perguntando para pessoas que já estão lá. Não adianta você pedir a opinião de alguém que nunca chegou lá e ela acha que chega assim ou acha que chega assado. Não é. Então, mentores e coaches são fundamentais para empresários que querem saltar para o próximo degrau e não sabem como fazer, né? E outra coisa, além do conhecimento próprio, eu acho que o empresário ele precisa ter conhecimento 360 graus. Ele precisa se conhecer, que aí ele vai conhecer as limitações. Ele precisa conhecer o mercado dele. Ele precisa conhecer o cliente, os fornecedores. Precisa conhecer a empresa, os funcionários, né, os colaboradores que trabalham ali, para conseguir resolver qualquer tipo de situação. Ninguém cresce sozinho, né? E outra característica, né, é o foco. Tudo que a gente faz, inclusive esse podcast, coisas que eu vou fazer depois daqui, que eu fiz antes daqui, que todos nós fizemos, não tem meio termo. Ou aproxima a gente ou afasta a gente dos nossos objetivos. Então, a questão, Elaine também fala muito bem sobre gestão do tempo, administração de tarefas com resultado, e é exatamente isso. Quais são as atividades, as tarefas de qualidade que a gente quer ter no nosso dia a dia para alcançar os resultados? Aí tem lei de Pareto, acho que cabe até outro podcast para explicar mais a fundo isso, mas 20% das atitudes que a gente tem agora são responsáveis por 80% dos resultados. É a nossa lei de Pareto. E às vezes a gente não coloca nesses 20% atitudes de qualidade que vão levar a gente para 80% do resultado. A gente se perde nos 80% das atitudes que vão levar a gente a 20% de resultado, e a gente sabe que quando a gente não cresce, a gente não fica estagnado, a gente anda para trás. Então, e a lei natural de tudo, do universo, é a evolução natural das coisas. Se a gente vê uma planta, se coloca uma semente no chão, cuida dela ali um pouco, volta depois de um ano, ela cresceu. Ou seja, prosperidade e abundância é lei natural, né? E muitas pessoas têm medo de tentar, de arriscar, né? E eu digo que o fracasso é um dos nossos grandes professores, um dos nossos grandes amigos. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Essa é uma frase de Thomas Edison, um grande inventor da humanidade, né? E empresários, eles são experimentadores natos. Então, assim, experimenta uma coisa aqui, outra ali, pô, não deu certo, etc. Infelizmente, a gente aprende nesse modelo educacional, né, que vem de anos e talvez milênios aí, a gente aprende que não pode errar, senão não passa de ano. E isso fica lá no nosso subconsciente. Lembra que a gente falou sobre o subconsciente que governa as nossas vidas? Então, todos temos medo de
de fracassar, né? Desde a época da escola, porque a gente aprende. Quando a gente é criança, ninguém tem medo de fracassar, ninguém tem medo de se machucar. Crianças não têm limite, a gente sabe disso, já fomos assim. Por que a gente mudou, né? Por exemplo, desde que a gente nasce, vamos voltar para a infância de novo, a gente aprende que quando a gente chora, a gente tem o nosso alimento. A mãe vem trazer o leite, né? Crianças são criaturas infalíveis, porque elas colocam uma meta e não tem nada, até por isso precisamos cuidar das crianças. Se eles quiserem pular de cima de um armário, eles pulam. Não, eles não têm limites. Esses limites começam quando? Quando a gente começa a aprender que fracassar não é bom. Mas o fracasso é um grande professor. O fracasso é nosso amigo, né? O fracasso, como eu falei, empresários são experimentadores natos. Experimentando, eles conseguem exatamente achar caminhos que ninguém descobriu e sim ajudar muito mais a humanidade com isso. Então, o fracasso não está no lado oposto do sucesso. Ele é o caminho, é o professor que anda junto com a gente no caminho para o sucesso, né? E assim, uma frase que eu gosto muito, aqui já me alonguei bastante na minha fala, mas uma frase que eu gosto demais é do livro de Carlos Alberto Domingos, Oportunidades Disfarçadas 2. Somos continuamente desafiados por grandes oportunidades brilhantemente disfarçadas de problemas insolúveis. Então, quem tem medo de fracassar, jamais vai descobrir essa oportunidade. Excelente. Perfeito. Gostei bastante da sua fala. Bons exemplos, boas frases, né? Mostra o quanto de conhecimento você tem como empreendedor, isso é muito bacana. E eu quero te aproveitar para sugar ainda um pouco mais de todo esse conhecimento. E, claro, quais são os pilares do negócio de sucesso? Você acabou de falar das características, né, do empreendedor e agora se falando como negócio, né, em termos de conhecimento, network, enfim. O que é necessário aí? Compartilha com a gente, Fábio. Bom, uma pergunta excelente. E os pilares que eu acredito para os negócios, nessa andança a gente vai aprendendo, né? São conhecimento, networking, ou seja, relacionamento, e escalabilidade. Vou comentar cada um deles, que eu vi isso num vídeo do Pedro Superti, incrível. E assim, conhecimento, né? O primeiro pilar, e um dos mais importantes, exatamente... tem uma frase do livro Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker, que diz o seguinte: se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Parece uma frase simples, uma frase boba, mas é muito forte. E quando a gente entra na estrada empreendedora, a gente não sabe nada. A gente pode ter cursos de doutorado, pós-graduação, o que quer que seja, mas quando a gente abre a nossa empresa, a empresa ganha vida e a gente não sabe de nada para onde ela vai, o mercado vai dizer o que quer comprar, como, etc., como a gente vai abordar. E assim, mais uma vez, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que é algo que você não sabe. E quando a gente não sabe, a gente vai buscar a resposta onde? Através do conhecimento. Como eu falei anteriormente, a gente vai buscar conhecimento com pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar, a gente vai buscar conhecimento de pessoas que vão trabalhar junto conosco, sendo colaboradores, sendo sócios, sendo fornecedores, não importa. Mas o conhecimento é uma ponte importante para a gente poder subir para o próximo degrau e estando lá, a gente vai buscar mais conhecimento. Então, assim, o negócio de sucesso precisa ser pautado pelo conhecimento. E aí, como eu estava falando sobre pessoas, né? Ninguém nasce... Aliás, ninguém cresce sozinho, então ninguém nasce sozinho, a gente precisa de ajuda para nascer. Imagina nos negócios. Um negócio nosso não nasce sozinho. Eu empreendi durante muito tempo achando que eu ia conseguir resolver as coisas. Quando a gente é empreendedor iniciante, acontece isso, né? Não, eu estudei, eu me desempenhei, fui ótimo nas avaliações, etc. Vou caminhar nessa estrada com muita facilidade. Duas palavras aí, muita e facilidade no empreendedorismo. Não andam juntos, mas muito crescimento sim, muitos desafios e muito sucesso, mas precisa do conhecimento, precisa do networking, precisa... Primeiro a gente faz negócios com amigos ou com pessoas indicadas por eles. A gente vê aí, por exemplo, se eu precisar de qualquer tipo de serviço e não me encontrar, eu vou primeiro perguntar para os amigos vão me indicar, né?
Se os amigos não souberem, aí sim eu vou buscar fora desse ciclo de amizade, né? Então, hoje existem vários grupos de networking, né? A AGE é muito forte nisso, e uma das coisas que mais me encanta na AGE é a gente poder colaborar, contribuir com outros empresários. Eu sou absolutamente apaixonado pela AGE, não só por todo o ganho que eu tive, a minha empresa teve, por toda a ajuda, né? Através da AGE, como também essa questão de ajudar outros empresários, né? Então, assim, com relação ao networking, antigamente existiam, e hoje ainda existem, grupos sociais, e os negócios aconteciam dentro dos clubes. É um clube de golfe, é um clube de pesca, etc. Porque a gente faz negócio verdadeiramente com quem a gente confia. Esse é o poder do networking, né? E a escalabilidade, aqui para finalizar como terceiro pilar, como é que a gente pode multiplicar as nossas vendas? Como é que a gente pode ajudar ainda mais clientes a resolverem seus problemas e seus sonhos? Contratando mais funcionários, vendendo pela internet, ampliando filiais e franqueando o nosso negócio. Quando a gente acha a chavinha, faz um clique, né? Aquela chavinha, fala assim, meu Deus, eu posso escalar meu negócio assim. Aí, pronto, você tendo conhecimento, um networking importante e descobrir como escalar seu negócio, pronto. E a gente está vivendo numa era que empresas muito pequenas, são as unicórnios, né? Surgem do nada, literalmente do nada, escalam seus negócios e começam a ameaçar gigantes como a Amazon, como empresas multimilionárias, né? Então, a escalabilidade, se os empresários conseguirem descobrir como escalar, e esse momento de isolamento social foi muito importante para a gente se reinventar por causa disso. Nossa, eu acho que eu ficaria falando sobre isso o dia todo. Nós também, Fábio. É um tema muito gostoso, eu diria assim, né? A gente começa a refletir, a gente começa a buscar ideias. Você trouxe alguns livros importantes nessa jornada empreendedora. Você citou aqui, muito bacana. Nesse momento, já chegando aqui ao final do nosso AgeCast de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Você inspirou bastante, trouxe temas como network. Você me fez lembrar sobre a PNL, né? Não existe fracasso, né? O que existe é feedback. É um dos pressupostos que para mim é bem importante na PNL. Por quê? Porque o fracasso remeteu a um aprendizado, uma lição aprendida, algo que você vai olhar e vai dizer, eu não vou mais repetir, ou senão eu vou fazer algo diferente, e traz várias reflexões. É de fato um feedback, né? Que a gente tirar o termo fracasso parece que é fim do mundo para muitas pessoas. E aí você falou também de crenças, do quanto isso fica na nossa cabeça e a gente acaba não evoluindo. Então deixa aí a sua mensagem para que os nossos associados, os empreendedores que vão assistir esse nosso podcast se sinta assim desafiado, dizer, vamos lá, eu quero sim fazer acontecer. Excelente, Helene. Eu vou deixar uma frase que eu acho que é muito forte, que é o seguinte: ninguém tem o direito de fazer você desistir dos seus sonhos, muito menos você. Isso, chega a me arrepio. Isso é tão forte porque a gente vive nessa estrada empreendedora que a gente é tão influenciado por outras pessoas que dizem que não vai dar certo, que o caminho não é por aí. Esquece tudo o que dizem. Vê o que a sua alma está dizendo, o que te traz felicidade. A sua felicidade é coletar lixo. Vai coletar lixo. Tem um exemplo de empreendedor que ganha dinheiro com reciclagem de lixo e não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. Então, assim, eu acho que ninguém tem o direito de fazer a gente desistir dos nossos sonhos, muito menos a gente, porque a gente é responsável por eles, é o que alimenta a nossa alma, o que traz a felicidade da gente estar no mundo. Então, é essa questão de não desista. Essa é a frase. Nossa, essa bateu certo do lado de cá. A pessoa que trabalha com sonhos, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, hein, Léo? Olhar para frente e dizer à pessoa, nem você tem o direito de desistir dos seus próprios sonhos. Que bacana, que bacana. Muito bom, Fabinho. Muito obrigada pela sua participação. Certo?
Obrigado, Helene, obrigado, Léo, aí, é um prazer enorme, nossa, e caramba, eu só tenho a agradecer, porque, como vocês viram, eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro ajudar, e a gente se ajuda muito, né? Somos três grandes amigos aqui, fizemos grandes amizades na AGE. Estou sempre disponível. Maravilha, maravilha. E esse foi o nosso AGECast de hoje.